Bom dia, gente. Retornamos com geografia, é isso? Estamos com recuperação, geografia, vocês que ficaram de recuperação, nós teremos duas aulas, ok? Uma hoje e a outra terça-feira, dia 21, ok? Hoje a gente vai rever o conteúdo, a vegetação do Brasil, e na nossa próxima aula é correção, a gente vai deixar uma atividade, né, para vocês realizarem, e na próxima aula, terça-feira, dia 21, será a correção. Lembrando que essa atividade, gente, é uma atividade para vocês estudar para o simulado, somente esse conteúdo que a gente vai dar hoje, ok? Vocês realizam atividade, vão assistir o vídeo, porque não tem ninguém em sala, né? Então, vocês vão assistir, né? Vão realizar a atividade proposta que a tia vai deixar, e na realização dessa atividade, vocês já estão estudando, vocês já estão se preparando para o simulado, né? De recuperação de vocês, ok? Então, já fica ciente de que o conteúdo de geografia para vocês estudarem é sobre a vegetação do Brasil, ok? Peguem o livro, tá bom? De vocês, na página 123, e a tia vai discorrer o conteúdo agora, vai explicar, e vocês vão assistir com bastante atenção, vão realizar a atividade e vão retornar essa atividade para mim, tá bom? E na próxima terça-feira a gente faz a correção, né, bem direitinho, para vocês estudarem esse conteúdo para recuperação de vocês, ok? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a vegetação do Brasil, tá bom? Então, para iniciar, a gente já vai definir o que é vegetação, né? Então, a vegetação, gente, é um conjunto de espécies de plantas características de uma região, ok? Já ficam cientes, né, de que a vegetação é um conjunto de espécies de plantas características de uma região, ok? A gente vai ver aí no livro de vocês, né, um mapa, né, do Brasil, identificando os biomas do Brasil, né? O mapa da vegetação indica os locais onde existe determinados tipos de plantas, né? E de paisagens vegetais, ok? As áreas verdes protegem os solos e os rios da erosão, sendo essenciais para a respiração e a eliminação e alimentação dos humanos e animais, e fundamentais para o equilíbrio do clima e do planeta. Então, gente, a gente percebe aqui a importância da vegetação, né? Olha aqui o que ele diz: as áreas verdes, elas protegem o solo e os rios da erosão, sendo que essenciais para a respiração e a alimentação dos homens e dos animais. Isso? E é fundamental para o equilíbrio do clima no planeta. Então, a nossa vegetação, ela deve ser o quê? Bem preservada, né? Porque ela é essencial na nossa vida, tanto na vida dos seres humanos quanto na vida dos animais, não é? Ela ainda é fundamental para o equilíbrio, né, do clima no planeta. Porque você imagine aí uma determinada localidade que não tenha uma vegetação. Como não será o clima? Com certeza é bem mais quente, né? Um local onde tem pouca vegetação, o clima é totalmente diferente de um local onde tem muitas plantas, muitos vegetais, não é verdade? Porque esse vegetal ele é fundamental para o equilíbrio do clima, né? Então, a gente percebe a importância da vegetação, né, gente? A vegetação, ela tem uma importância muito grande, muito significativa, tanto para nós humanos, como para os animais,
ok? E a gente pode observar aí no mapa, vocês podem observar no mapa do livro de vocês, aí bonitinho, né? E localizar o estado em que você mora e o tipo de vegetação correspondente. Aí vamos lá no nosso estado, né? Qual é o nosso estado? O estado de quê? Do Ceará, não é isso? Nosso estado é o estado do Ceará. Todos já sabem disso, né? E o nosso bioma, né? Ou seja, a vegetação que predomina no nosso estado é a caatinga, né, gente? Muito bem. E a gente vê claramente o mapazinho, todos os biomas do Brasil, né? Aqui a floresta amazônica na parte verde. Vamos lá, acompanhe a leitura aí no livro de vocês. A parte verde, né? Onde está localizada Amazonas, o Acre, Roraima, Pará, Maranhão, né? Mato Grosso, está a floresta amazônica, né? Bioma muito importante. Lá na parte amarela, nós encontramos a Mata Atlântica. Na lilás está o Cerrado, não é verdade? A Caatinga, no Ceará, que está representado com a cor laranja. O Campo, na parte azul, que está lá no Rio Grande do Sul, né? Que é o bioma que se destaca no Rio Grande do Sul, é o Campo. O Pantanal, lá na parte escura, que fica lá no Mato Grosso do Sul. E a Restinga e Manguezal, que fica lá na parte vermelha, né? Que fica onde? A Restinga fica lá no Amapá, lá em cima, tá vendo? Rio Grande do Norte, Sergipe, são nessa partezinha vermelhinha que fica aí, ó. Ok? Então, é só para vocês observar esse mapa, né, para localizar no mapa. O intuito do mapa no livro de vocês é para vocês localizarem o estado em que você mora, né? Qual é o tipo de vegetação do estado que você mora. Aí a gente é bem claro aí na parte laranja, né? Estado do Ceará, que tem como predominância a caatinga, ok? Então, vamos ver aqui. A tia vai explicar para vocês o significado de biodiversidade e ecossistema, tá bom? Então, a biodiversidade nada mais é do que a totalidade de gêneros, espécies e ecossistemas existentes em uma determinada região. Isso é o que determina a biodiversidade, totalidade de gêneros, espécies e ecossistemas, né, em que está situada em alguma região, tá bom? E ecossistema nada mais é do que um conjunto, né, formado pelos elementos naturais e seres vivos em interação interdependente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ecossistema é um conjunto formado pelos elementos, né, naturais, né, que é os próprios vegetais, e os seres vivos, né, os seres vivos que têm uma interação, uma interdependência um do outro. Isso é o que nós chamamos de ecossistema, tá bom? E aqui no livro de vocês tem uma pequena curiosidade, né, sobre a floresta amazônica, onde tem aí a imagem belíssima da floresta amazônica, né, a gente imagina, né, como não é a lindeza dessa floresta pessoalmente, né, gente? Porque a gente vê aqui a imagem, a gente já fica, né, embelezada. E imagine pessoalmente. Então, vamos lá para essa curiosidade, vamos ver o que ela nos traz. Nossa floresta amazônica é hoje considerada o local com maior biodiversidade. Por isso, há tanto esforço e preservação da vegetação nativa. Nessa concentração de vegetais, encontra-se que uma árvore é capaz de transformar até 200 litros de água em apenas um dia. Olha aí, gente, que riqueza. A vegetação amazônica se estende também pelo Mato Grosso, formando a floresta tropical, onde se verifica campos,
cerrado e vegetação pantaneira. Então, encontra-se dentro da floresta amazônica esse tipo de biomas, ok? Campos, cerrado e vegetação pantaneira, né? Então, gente, a gente percebe aqui a grandeza, né, dessa floresta amazônica. Não é à toa que a floresta amazônica é considerada o pulmão do mundo, não é? Muito bem. E vocês podem muito bem se aprofundar, né? Ter curiosidade, pesquisar mais sobre a floresta amazônica para vocês enriquecerem cada vez mais o conhecimento de vocês em relação a ela, ok? Então, o Brasil abriga vários tipos de bioma, como a gente viu lá na página anterior, com destaque para a caatinga, o cerrado, a floresta amazônica e os manguezais, a mata atlântica, a mata dos pinhais ou mata de araucárias, a mata dos cocais e o Pantanal. Conheça alguns tipos de vegetação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Pantanal. O Pantanal, gente, é a região onde se localiza a grande reserva nacional da fauna e da flora, considerada um verdadeiro paraíso natural. Várias espécies de extinção são preservadas. É uma área fiscalizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, né, que nós chamamos de IBAMA. O IBAMA tem o papel de quê? De preservar os recursos naturais, vegetação, o solo, a água, né, existente no território nacional. Então, esse é o papel do IBAMA, né, de fiscalizar, né, não só a vegetação, como também o solo e como as águas existentes no território, no nosso território nacional, ok? O Pantanal é caracterizado com a maior planície inundável do mundo. As chuvas associadas às condições do relevo são os principais responsáveis pelas inundações que aí ocorrem e que cobrem até 2/3 de toda a área pantaneira, ok? Então, a gente percebe aí que o Pantanal é uma região onde se localiza uma grande reserva nacional da fauna e da flora brasileira, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a Mata Atlântica. A Mata Atlântica se estende por todo o litoral brasileiro, além de algumas áreas no interior. Foi muito devastada desde o descobrimento do Brasil. Contudo, ainda restam algumas áreas com reservas de mata, onde se pode observar plantas ornamentais, como as orquídeas, bromélias e várias outras espécies, e o habitat de vários animais silvestres. Na mata, observa-se a formação de floresta subtropical. Apesar da imensa devastação sofrida, a riqueza de espécies animais que ainda se abrigam na Mata Atlântica é espantosa. Em alguns trechos, os níveis de biodiversidade ainda são considerados maiores do planeta. Podemos citar alguns animais que fazem parte da sua fauna: o mico-leão dourado, a onça pintada, o bicho preguiça, a capivara, que estão ameaçados de extinção, ok? Então, a Mata Atlântica, ela se estende por todo o litoral brasileiro, né? Vai até por algumas áreas do interior, e ela foi bastante devastada, ainda continua sendo hoje, né? Sua devastação, ela se inicia lá no período em que o Brasil é descoberto, né? E aí a gente percebe com isso, gente, o quanto essa mata é grande, né? Porque ela se estende por todo o litoral brasileiro. Então, vem sendo devastada desde o início do descobrimento do Brasil. E hoje, ela ainda, né, abriga tantos os animais, né? Como é citado aqui, animais esses que se encontram, né, em extinção, né? Como o mico-leão dourado, a onça pintada, o bicho preguiça, né? Então, aí a gente vê a importância da Mata Atlântica. E aí a gente fala um pouquinho dos pinhais, né, as matas dos pinhais ou mata de araucárias. Encontramos ao sul do país outro tipo de floresta subtropical, que chamamos de mata dos pinhais, onde grandes pinheiros, né, que são as araucárias,
É por isso que a gente chama ou mata dos pinhais ou mata de araucárias, porque esses pinheiros, né, que são as araucárias, sofrem com o extrativismo de suas madeiras, ok? Lá na caatinga, a caatinga é outro tipo de vegetação. É a caatinga com algumas plantas de folhas grossas e espinhosas e outras rasteiras, com galhos secos e poucas folhas. São vegetais típicos da caatinga, o xique-xique, o agave, né, do qual se fabrica o barbante. O agave é um tipo de vegetal que se fabrica o barbante, ok? A palma, né, a palma muito conhecida, que é o alimento do gado, né? O mandacaru, que é também muito importante, que é um reservatório de água, né, servindo ao homem nas secas, né, e uma variedade muito grande de cactos, ok? Então, na caatinga encontra-se esse tipo de vegetais, ok? São os vegetais típicos do bioma caatinga, né? E são vegetais como o mandacaru, então, são vegetais bastante conhecidos nossos, né? Até porque a caatinga é o bioma que prevalece, a vegetação que prevalece no nosso estado, né? Então, é bastante conhecido. O mandacaru, principalmente, né, porque é um vegetal, gente, que guarda água, né? É considerado um reservatório de água. Se você pegar um e cortar o meio, é como se fosse um canudinho, né, cheio de água, né? Que serve ao homem, né, na época das secas. É bastante procurado, principalmente para alimentar, né, os animais, para matar a sede dos animais, ok? Cerrado. No cerrado, predominam as plantas rasteiras e arbusto, como algumas árvores isoladas. Nos últimos anos, a pecuária extensiva e as monoculturas destruíram boa parte do cerrado. Então, aí a gente vê a imagem, né, do cerrado, bastante claro, com plantas rasteiras, né, arbustos com algumas árvores retorcidas, não é isso? Vamos falar um pouquinho sobre a vegetação litorânea, ok? Vamos ver aqui o que diz a vegetação litorânea. Existe ao longo de toda a costa do Oceano Atlântico, de forma variada. E apresenta os seguintes tipos. Então, nós temos a vegetação de mangue ou manguezal, né? E nós temos a vegetação de praia, ok? Lembra que a tia falou anteriormente sobre o mangue ou manguezal, né? A vegetação litorânea, né? E a vegetação de praia. São esses dois tipos de vegetação litorânea, ok? A vegetação litorânea, ela existe ao longo de toda a costa, né, do Oceano Atlântico, de forma variada, né, como a tia acabou de explicar para vocês, de forma variada, desses dois tipos, né, de mangue, né, vegetação de mangue, a gente pode chamar de mangue ou de manguezal, e a vegetação de praia, tá bom? Então, lá na vegetação de mangue, a formação vegetal dos mangues, das enseadas, das lagunas e dos estuários, calmo dos rios nas zonas litorâneas, variam desde pequenas plantas até árvores de grande porte. Nesses locais aparecem certos crustáceos, como o caranguejo e o iguariã, ok? Então, esses dois crustáceos, eles se encontram, né, na vegetação litorânea, né, nos mangues, que é realizado, né, realiza-se pescas, né, existem pessoas que vivem dessa pesca, né, desses crustáceos, né, que é muito procurado, principalmente o caranguejo, ok? O manguezal, além de servir como berçário para os animais, como o caranguejo, amortece o impacto das marés e contém os sedimentos trazidos pelos rios
evitando assim o depósito de parte dos sedimentos. Ok. Então, o manguezal, gente, além de servir como berçário, né, para os animais, como o caranguejo, ele também serve, né, como um impacto, né, das marés. Por quê? Porque ele contém os sedimentos trazidos pelos rios, né, e isso evita o desperdício de parte dos sedimentos. Ok? Então, a gente percebe a importância, né, dessa vegetação do mangue. Sem contar, né, como foi dito aqui, sem ressaltar que ele é considerado como berçário, né, para os animais, ele também é fonte de renda, né, para várias pessoas que moram perto dessa vegetação litorânea. Né? Várias pessoas sobrevivem, né, dessas pescas, né, desses crustáceos, ok? O manguezal é um bioma muito produtivo, olha aí, economicamente, pois as populações que vivem próximo a essas regiões sustentam suas famílias com o que vem do mangue. Existe manguezal em vários pontos da costa brasileira, sendo mais comum onde o mar se encontra com as águas doces dos rios. É o que eu acabei de ressaltar para vocês, né? Além de ser uma vegetação, né, uma vegetação que serve de berçário para os animais como o caranguejo, né? Além de amortecer o impacto, né, das marés, ele também é um bioma muito produtivo, né? Produtivo economicamente, né? Principalmente para as populações que vivem próximo, porque essa população que vive próximo a essas regiões sustentam suas famílias, tira o seu sustento, né, justamente desses vegetais, né, justamente desse bioma, né, que é o mangue, né, ok? E a vegetação de praia, eu acho que todos conhecem, né, que todos frequentam praia, aí como o livro de vocês está mostrando, né, a gente vê aí claramente que é formada por plantas rasteiras, não é isso? Encontradas nas áreas da praia, logicamente, porque é uma vegetação de praia. Em algumas regiões do litoral, é comum encontrarmos coqueiro, né? Então, a gente pode observar aí na imagem essa vegetação de praia, que é bastante conhecida, né? É uma vegetação que com certeza vocês conhecem porque vocês frequentam praia. Então, é uma vegetação formada por plantas rasteiras, né? Em alguns pontos, algumas regiões, como ele fala, é comum encontrarmos o coqueiro, ok? A gente conclui aqui a nossa explicação sobre a vegetação do Brasil, e eu espero que quando vocês pegarem o livro de vocês, quando vocês forem ver o vídeo, peguem um livro, tenham bastante atenção, leiam, e se vocês ainda tiverem alguma dúvida, quando forem realizar a atividade de vocês, podem entrar em contato comigo, que eu vou estar disponível a hora que vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Então, a tia vai deixar para vocês realizarem atividade. Não esqueçam, gente, que essa atividade que a tia vai deixar é uma atividade que vocês vão estudar ela para o simulado de vocês, né? Aqui a tia fez as explicações, a gente falou sobre a vegetação, a tia explicou para vocês o significado de vegetação, não é verdade? Onde a vegetação é o conjunto de espécies de plantas características de uma região. A gente falou sobre os biomas, né? Que são eles: a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, o campo, o Pantanal e o manguezal. Foi o último que a gente falou agora. Então, a gente viu cada um bioma desse, aí está localizado no mapa, cada um deles, ok? A gente falou sobre a biodiversidade, né?
onde a biodiversidade é a totalidade de gêneros, espécies e ecossistemas existentes em uma determinada região. O ecossistema é o quê? É um conjunto formado pelos elementos naturais e seres vivos em interação interdependente, não é isso? A gente trouxe aqui uma curiosidade para vocês sobre a floresta amazônica, né? Como a tia disse para vocês, a floresta amazônica é considerado o local com a maior biodiversidade do mundo, justamente por isso é considerada o pulmão do mundo, né? É uma floresta que é bastante explorada, né? É uma floresta que é bastante estudada, há muito esforço na preservação dessa vegetação. Por quê, tia? Porque é uma vegetação nativa, né? Então, existe muito esforço pela essa preservação, né? É lá que é concentrada vegetação de várias formas, né? Como ele ressalta aqui, ela existe árvores, né? Na floresta amazônica capaz de transformar até 200 litros de água em apenas um dia. Então, a gente percebe a riqueza, né, dessa floresta. Então, como a tia tinha solicitado, vocês podem se aprofundar, né, nesse conteúdo. Vocês podem pesquisar, podem buscar mais curiosidades sobre a floresta amazônica, ok? Onde a gente falou sobre o Pantanal, né, que é a região onde se localiza a grande reserva nacional da fauna e da flora. Falamos sobre a Mata Atlântica, aprendemos que na Mata Atlântica ela foi um bioma que começou a sofrer a devastação desde a descoberta do Brasil, não é verdade? Falamos sobre Mata dos Pinhais ou Mata de Araucárias, que sofre, né, bastante, é um bioma que sofre bastante com o extrativismo, né, de suas madeiras, por ser muito procurado, né, por ter muitas qualidades, então sofrem bastante com o extrativismo, ok? Falamos sobre a caatinga, que é o vegetal, o bioma que predomina no nosso estado, não é verdade? Sobre o cerrado, o que predomina as plantas rasteiras. Né? E, por último, a gente falou sobre a vegetação litorânea, né, que está dividida em dois tipos, né, vegetação do mangue e a vegetação de praia. Então, gente, a gente conclui, né, a nossa aula de recuperação sobre a vegetação do Brasil e deixa para vocês uma atividade para vocês realizarem. Não esqueçam de retornar essa atividade para a tia. Quando tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, ok, gente? Beijos e até a nossa próxima aula.